Diga aí, tudo bom? Oi, professor. Isaac, Oi, professor, bom dia. bom dia. Ei, você que tem aí, dá um aviso aí para essa menina aí, Sueli Leal, que ela é do sexto ano, que a aula dela já terminou. Ali, Sueli, Ou ela botou Sueli, o telefone e saiu, né? mas daqui a pouco ela sai. É, deixa ela aí, né? Ela é igual a Davi. Ela sai depois. É, tá certo. Então hoje eu vou falar, a gente vai falar sobre capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias é o nome do assunto. E aí Você já, depois, a gente já falou, vocês já viram. E o que foi capitanias hereditárias? Foi quando o Brasil foi dividido em terras, né? Em propriedades, que foi chamada de capitanias hereditárias e foi distribuído para as pessoas ricas de Portugal, onde os portugueses chegaram aqui e dividiu a terra e dividiu o Brasil em 15 capitanias. Dessas 15 capitanias, eles arrendou, fez negócio, um arrendamento com 12 donatários. Então, com a implantação das capitanias hereditárias, houve o início da colonização do Brasil. Isso aconteceu em 1534. Foi em 1734, quando ele dividiu o Brasil em capitanias hereditárias. Essas pessoas que vieram eram as pessoas ricas de Portugal. Com a implantação das capitanias hereditárias, houve o início da colonização do Brasil. Aí foi quando eles começaram a explorar mesmo o Brasil. Antes, no início, eles tiraram só a madeira do pau-brasil. E depois, com 34 anos depois, essa divisão foi para ele colocar outros produtos, como o primeiro veio o da cana-de-açúcar. Começando aqui pelo litoral do Nordeste, principalmente, onde eles começaram a plantar cana-de-açúcar, onde tinha o solo massapê. Com a implantação das capitanias hereditárias, houve o início da colonização. A escassez de portugueses para viver nas capitanias, né? Para trabalhar, que faltou gente de Portugal, era pouco, eles começaram a escravizar os índios, a colocar os índios no trabalho da cana. Quando eles viram que os índios não tinham condições do trabalho bacana, porque, como você já sabe, o índio vivia da caça e da pesca, e coleta de frutos. Então, não estava preparado para o trabalho da cana-de-açúcar. Aí eles foram atrás dos escravos na África, foram atrás dos africanos, que já tinham experiência de lá. Então, os índios, não estavam adaptados ao trabalho pesado, né? E também não aceitava que eles destruíssem as matas que tinha. Então, daí já entrava em choque com os portugueses. Aí os portugueses foram atrás dos africanos que chegaram aqui como escravos. A escassez de portugueses para viver nas capitanias motivou o tráfico de pessoas africanas para trabalhar na colônia, para fazer o trabalho aqui. Então, a primeira atividade econômica que foi a cana-de-açúcar, onde teve o início em São Vicente e no litoral do Nordeste.
São Vicente era uma capitania que também ficava próximo no litoral do estado de São Paulo. E depois veio, e também aqui no Nordeste. E começou com o cultivo da cana-de-açúcar. Nessa área onde tinha a cana-de-açúcar, onde iniciou, ainda hoje chamamos de Zona da Mata, que era onde tinha a Mata Atlântica, como hoje ainda tem o resto dela. Nessa área tinha o quê? Um solo massapê próprio para a cana-de-açúcar. Então, como estava no litoral, próximo ao Oceano Atlântico, era a área mais próxima de chegar na Europa, porque tinha os grandes navios para atravessar a produção. Então, com isso, começou o cultivo da cana-de-açúcar, iniciando também a ocupar a colonização do Brasil, a exploração das terras, com o plantio da cana-de-açúcar. Nessas capitanias hereditárias, as duas maiores que se teve destaque foi a de São Vicente e a de Pernambuco, graças ao cultivo do açúcar, onde nessa região tinha o solo massapê, porque aí começou pelo litoral, ficava mais próximo a Portugal, que tinha o acesso pelo Oceano Atlântico. Então, daí começou a exploração do Brasil. O principal produto, a cana-de-açúcar. Em 1621, Portugal estava sob o domínio da Espanha. Então, a Espanha já teve um domínio sobre Portugal. Então, daí já teve esse avanço. Saiu o que aconteceu. O rei Filipe II, que era o rei da Espanha, dividiu o Brasil em 2 estados, que foi Maranhão, com a capital em São Luís, que também Maranhão também já foi chamado de Grão do Pará, e foi dividido em Brasil, que o Brasil ficava, a capital do Brasil seria Salvador, e a do Maranhão seria São Luís, apesar que a capital federal seria Salvador, que é a capital do Brasil, que já foi a primeira capital do Brasil, né? Como eu citou aqui. A defesa militar da colônia ao norte e o aumento da comercialização das drogas do sertão. Essa droga que eles chamavam do sertão era gengibre, castanha, canela, cacau, piaçava, madeira e outros, né? Então, esses eram os que chamavam de droga do sertão. Eles iam pegar mais para a região norte. A metrópole explica a divisão em 2 estados. As principais atividades eram a cana e a pecuária. Então, a capital de Salvador, onde estava mais próximo do litoral do Nordeste, onde pegava a criação, onde pegava os produtos da cana, levava para Salvador e de lá para Portugal. Depois a capital saiu de Salvador para o Rio de Janeiro, porque daí já veio o quê? Foi quando veio a mineração. Então, a metrópole explicou a divisão em 2 estados. As principais atividades eram a cana e a pecuária. A capital saiu de Salvador para o Rio de Janeiro. Essa divisão ocorreu de 1621 a 1774. Porque quando chegou em 1774, há a queda da cana-de-açúcar, aí vem a mineração. Então, até 1774, o Brasil estava dividido em 2 partes. Brasil, que era a parte do Nordeste todinha, e Grão-Pará, ou Maranhão,
que pegava a parte norte. Em 1709, o território do Brasil já havia se expandido para o oeste. Então, daí o Brasil já foi dividido em 7 províncias. O do São Paulo era a maior, né? Onde tinha o maior destaque. Daí São Paulo também partiu os bandeirantes em busca de quê? De ouro e de índio para escravizar. Então, a saída dos índios, saindo dos bandeirantes, à procura de ouro, pedras preciosas, ouro, diamante e outros minérios, principalmente o ouro e o diamante, e também de índio para serem escravizados. Até o fim do século XVIII, a capital era Salvador. Sua transferência para o Rio de Janeiro foi em 1763. Ocorreu por causa da mudança do eixo econômico para o Centro-Sul. Porque aí o eixo econômico deixou de ser a cana-de-açúcar e passou a ser o quê? A mineração, o minério. Então, daí, ele já faz essa transferência, porque o Rio de Janeiro ficava perto da região das Minas, que o minério tinha que no estado de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. E daí chegando, levando a mineração para o Rio de Janeiro, já ficava mais fácil para transportar para Portugal, para a Europa. E daí eles tinham o domínio, né? Então transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. A exploração do ouro se tornou a atividade central do Brasil, ou seja, a principal atividade econômica era quem tinha o poder. Então se comprava um objeto em troca de uma barra de ouro. Com isso, o Nordeste deixou de ser o centro econômico e político. Então, o Centro-Sul, principalmente o Rio de Janeiro, era quem que se tornou o centro político e econômico do Brasil. A exploração do ouro se tornou a atividade central da economia brasileira. Isso marcou o declínio da economia política do Nordeste, que era a região mais rica e importante do Brasil, graças à cana-de-açúcar. Então, quando a cana-de-açúcar caiu, houve a concorrência das Antilhas, de outros continentes, de outros países, então a nossa economia, a nossa cana-de-açúcar caiu de preço. E já apresentava em outras regiões, né, mais um açúcar melhor, uma cana melhor. Então, eles procuraram fazer a mineração. Em 1822, como você sabe, quando o Brasil se tornou independente, diga. O senhor vai passar alguma coisa para a gente copiar? Não, querem copiar o que eu estou falando. Licença aqui um minuto que eu volto já, que eu vou atender aqui, viu? Tá, vai. Ah, não. Eu acho que ela foi para a gravura. Certo. Qual foi o ano da independência do Brasil? Como, professor? Qual foi o ano da independência do Brasil? O Brasil ficou em 1822.
A data da independência foi, 1800, foi 7 de setembro de 1822, que no dia 7 de setembro a gente comemora a independência do Brasil, quando ele se tornou independente, ficando livre de Portugal. Sim, como você falou, se querendo copiar, pode copiar. Você pode, o que eu estou falando aqui, vocês vão copiando devagarzinho e eu vou repetir quem não entendeu. Tá certo? Tá. Mas é assim, é obrigado a copiar? Olha, se você puder anotar, é melhor. De por quê? Porque quando você for fazer uma atividade, você já tem alguma coisa copiada do que você memorizar tudo na mente, né? Aham. Então, deixa eu Pronto. copiar O aqui. nosso Então, assunto de hoje é capitanias hereditárias, né? Aí Ó, eu dentro das posso, capitanias hereditárias, você vai eu posso, dividir, você vai ver o que é que fala. Você pode pesquisar depois em algum livro na internet. eu posso fazer uma pesquisa sobre o nome do assunto? Pode, Heredé- diga. Eu posso fazer uma pesquisa sobre isso? Pode, pode. Oxi, vou fazer então. Você pode pesquisar sobre você que anda capitanias aí com esse hereditárias. Aí você Brasil. vai ver, encontrar alguma coisa que eu falei aqui e outras talvez que eu não tenha falado, mas está incluído dentro do assunto. Pode estar em outro formato, pode estar de um livro que eu não tirei, mas o objetivo do assunto é o mesmo. Então, em 1822, quando o Brasil foi independente, ele estava dividido em 19 províncias. Olha, aí você viu, ó, ele foi dividido em estado, em 2 estados, depois foi dividido em província, e essas províncias eles foram aumentando, dividiu em 8, depois passaram para 19, e com o passar do tempo foi chegando até os 26 estados que existem hoje. Então, olha, o território brasileiro havia sido ampliado pelos bandeirantes, ou seja, quando os bandeirantes começaram a procurar terra para o interior, eles começaram a dividir, a encontrar, aumentando o território do Brasil, onde ia pegando estados como os países vizinhos. O território brasileiro havia sido ampliado pelos os bandeirantes. Quem foram os bandeirantes? Eram as pessoas que saíram de São Paulo à procura de pedra preciosa e índio para escravizar. Então, no Nordeste, a pecuária se expandiu para o interior. Porque no Nordeste, a pecuária, que é a criação de animais, tinha o objetivo de criar gado no interior, no sertão, principalmente aqui no sertão do Nordeste, da Paraíba, para abastecer a zona da mata, a região do litoral, onde aqui se tinha cana-de-açúcar e o gado criado para o interior, para trazer, para abastecer o litoral, porque o homem da cana, que trabalhava na cana, ia se alimentar da carne que era criada no interior. E depois foi para abastecer as regiões da mineração, saindo do interior do Nordeste, indo para Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, para abastecer as áreas da mineração. No Nordeste, a pecuária se expandiu para abastecer o litoral, onde havia cana, e depois para as regiões das minas, onde tinha a mineração. Até 1760, início do século XIX, o Brasil passou a exportar o quê? O algodão. O algodão, o Brasil começou a se exportar para a Inglaterra, onde a Inglaterra estava acontecendo a Revolução Industrial, então eles levavam vendiam o algodão para
para a Inglaterra, que servia para a indústria têxtil, de fazer tecido. Então foi chamado no período do Ouro Branco. E também o algodão serviu para o povoamento do Brasil, serviu para formar as vilas, e essas vilas, com o tempo, se tornaram cidade. E o algodão foi plantado a partir de 1760 e o início do século XIX para exportar. Que quem comprava esse algodão era a Inglaterra, que a Inglaterra estava acontecendo o quê? A Revolução Industrial. E daí teve um grande avanço. Diga, Isaac. Em que ano que o Brasil começou a fazer o papel higiênico? O algodão. O algodão em 1760 e início do século XIX. 1760 era o século XVIII. E depois em 1800 já começa o século XIX. Então ele começou a pegar o algodão e exportar para a Inglaterra, onde o algodão ia servir matéria-prima para a indústria têxtil. Certo? Então isso durante muito tempo. Então eles exportavam esse produto para o algodão para a Inglaterra. Então o algodão servia da matéria-prima para a indústria de tecido, onde eles iam produzir, fabricar os fios para fazer os tecidos. Quem tem alguma pergunta a fazer? Então, daí a gente inicia o assunto. Então, as capitanias hereditárias teve início em 1534, que aí foi chamado o quê? Que o Brasil tinha iniciado a sua colonização, que foi dividir o Brasil em capitanias hereditárias e dada aos portugueses que tinham dinheiro, certo? Então, daí partiu para o início da nossa colonização. Então, a história da capitania da cana-de-açúcar foi um dos principais produtos do Brasil logo no início. O primeiro produto agrícola do Brasil foi a cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar foi desenvolvida no Pernambuco e em São Vicente. No litoral do Nordeste, onde tinha o solo próprio para a cana-de-açúcar, que era o solo massapê. Isso eu posso perguntar a vocês no período que eu for fazer a prova do segundo bimestre. Com a implantação das capitanias hereditárias, houve o início da colonização do Brasil. Você já sabe que o Brasil foi descoberto em 1500, onde o primeiro produto a ser plantado foi a cana-de-açúcar. Agora, o que ser explorado foi a mata, a floresta, que veio para o Brasil, onde começou o desmatamento, onde eles tiravam para o Brasil para levar para Portugal para atingir os tecidos. E estava havendo a Revolução Industrial já na Inglaterra. Mas o primeiro produto agrícola que foi plantado foi a cana-de-açúcar. O pau-brasil foi uma população, era uma vegetação nativa, já existia. E a cana-de-açúcar foi plantada, foi o primeiro produto.
Então, com a implantação das capitanias hereditárias, houve o início da colonização. Foi dividido em lote de terra. Vocês podem encontrar, como Ícaro disse que fazia a pesquisa, que o Brasil foi loteado. A gente discutiu o loteamento para a reconstrução de casas, mas nesse período o Brasil foi loteado em 15 capitanias para começar a ser explorado. E a exploração do primeiro produto a ser plantado foi a cana-de-açúcar, no litoral do Nordeste, principalmente, onde é a primeira região do Brasil a ser ocupada, a ser explorada. Nesse período, a capital era Salvador, porque já ficava próximo da onde tinha o produto, que era a cana-de-açúcar, e ficava mais próximo também de Portugal, da Europa. Então, os produtos saíam daqui, a cana-de-açúcar, para Salvador, e de lá ia até Portugal. Com a falta de a escassez de português, a falta de português para viver na capitanias, eles foram chamar os africanos que vieram aqui como escravos para trabalhar na colônia, trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar e mesmo no desmatamento do pau-brasil. Então vieram grandes navios de escravos vindo da África para o Brasil, para a exploração desses produtos. Com a implantação das capitanias hereditárias, houve o início da colonização. A escassez de português para viver nas capitanias motivou o tráfico de pessoas africanas. Foram trazidas e escravizadas para trabalhar na colônia, onde vocês já devem ter visto, tanto em geografia como em história, que os negros vieram aqui como escravos. Então, trazido da África para aqui. A primeira atividade econômica que se tornou mais importante durante o período colonial foi a cana-de-açúcar, onde foi uma atividade econômica que foi criada e implantada aqui. Iniciou em São Vicente, no litoral do Nordeste, numa área conhecida como Zona da Mata, que é aqui onde nós estamos. Esse nome aí, Zona da Mata, foi graças à Mata Atlântica, aí deu origem de Zona da Mata, que hoje também chamamos de litoral. E no litoral do Nordeste, então, as capitanias que mais prosperaram foram a de São Vicente e a de Pernambuco. O solo próprio para cana-de-açúcar é o massapê. Essa área tem solo massapê próprio para o cultivo da cana-de-açúcar e também ficava mais próximo da Europa, que ele estava na beira do Oceano Atlântico, ficava mais fácil de partir para Portugal, de levar os produtos para Portugal. Em 1621, o Portugal ficou sob o domínio da Espanha. Aí o que foi que fizeram, como eu já citei antes? O rei da Espanha, Filipe II, daí... Professor, Diga. o assunto que você está dando é a Revolução Industrial, certo? Não, é capitanias hereditárias. Ah, é tá aí mesmo. Agora, eu falei sobre a Revolução Industrial, porque lá foi quando eles implantou a indústria e precisava da matéria-prima trazida que comprava no Brasil, que essa matéria-prima era o algodão. Então, eles levavam para Portugal, e lá ia para a Inglaterra, levar o algodão como matéria-prima para a indústria têxtil, de tecido. E vocês sabem que algumas roupas são feitas de algodão, rede, né? Então, a principal matéria-prima é o algodão. Ela pode ter um maior acabamento, mas passou pelo o algodão em si. Então, em 1621, Portugal estava sob o domínio da Espanha.
E o rei Filipe II dividiu o Brasil em 2 estados, Maranhão, com capital de São Luís, e o Brasil, Salvador. O nome de Maranhão, do estado do Maranhão, já foi chamado também de Grão-Pará. Então, vocês podem encontrar em alguns livros o nome Maranhão e embaixo ter Grão-Pará, porque ali já foi chamado um nome. Então, ele foi, em 1621, o Brasil foi dividido em 2, que aí estava Salvador, a capital do Brasil, e Maranhão, São Luís. A defesa militar da colônia ao norte e aumento também do comércio das drogas do sertão, que vinha que era mais na região norte, onde hoje tem o estado do Pará, do Amazonas, e o que era a droga do sertão era gengibre, piaçava, castanha, canela, cacau e madeira. Essas eram as principais drogas, como eles chamavam, do sertão. Então, aumentava mais o comércio dessas drogas, desses produtos. A metrópole explica a divisão em 2 estados. As principais atividades eram a cana e a pecuária. Então, a capital depois foi transferida para o Rio de Janeiro. Essa divisão em 2 estados pegou de 1621 até 1774. Em 1709, o território do Brasil já havia se expandido para o oeste. Por quê? Quando os bandeirantes saem para o interior à procura de pedras preciosas, aí fez com que já tinha grande ocupação no interior, onde foi surgindo as vilas. Aí, em 1709, o Brasil já se divide em província. Deixa de 2 estados, passa a ser dividida em província, que corresponde como se fosse o que a gente chamamos de estado. Onde já tinha a província de São Paulo, onde era uma das maiores de todas, e os bandeirantes de lá partiram para o interior à busca de quê? De pedras preciosas e de ouros e de índio para escravizar. Até o fim do século XVIII, a capital era Salvador. Sua transferência para o Rio de Janeiro foi em 1763. Ocorreu por causa da mudança do eixo econômico. Porque no eixo econômico, quando parte para o centro-sul, aí eles transferem a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Porque lá era onde ia ter mais o ouro, a mineração. Aí eles colocavam uma atividade econômica mais próxima ao ouro em si. A capital ficava mais próxima onde tinha sua atividade econômica. Então, essa transferência ocorreu porque lá no Rio de Janeiro, a principal atividade econômica ia ser a mineração, o ouro principalmente, aí Rio ficava mais próximo de levar de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. De lá era transportado para Portugal. A capital do Brasil começou a ser o Rio de Janeiro, formando aí a segunda capital do Brasil e a primeira Salvador. E a atual é Brasília, que do Rio de Janeiro começou aí em 1764 e 63 e veio até 1960, quando passa a ser chamado Brasília.
e Brasília é a atual. Então, até o fim do século XVIII, a capital era Salvador. Sua transferência para o Rio de Janeiro foi em 1763. Ocorreu por causa da mudança do eixo econômico para o Centro-Sul, com a mineração. O Centro-Sul ainda hoje existe, que que é Rio de Janeiro, que é a região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. É o centro econômico do Brasil atual. Então, e se tornou mais rico desde antigamente, porque teve a mineração, que ainda vem até nos dias atuais. Tem muito minério nessas regiões daí. E depois veio o café. Então, hoje o Centro-Sul é a região mais rica do Brasil, pegando o quê? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e boa parte de Mato Grosso, Goiás. Então, é o centro econômico do Brasil. A exploração do ouro se tornou a atividade central da economia brasileira. Se marcou o declínio da economia e política do Nordeste. Então, até nesse período da mineração, o Nordeste era a região mais rica, onde tinha mais dinheiro e política do Nordeste. Com a queda da cana-de-açúcar, ela perde esse potencial para o Centro-Sul em si. A exploração do ouro se tornou a atividade central da economia brasileira. Isso marcou o declínio da economia e política do Nordeste, que era a região mais rica e importante do Brasil, graças à produção da cana. Então, o Nordeste foi a primeira região do Brasil a ser explorada. Ela já tinha um grande destaque tanto no Brasil como no mundo, devido ao cultivo da cana-de-açúcar. Como veio a mineração, ela perde para o Sul e o Sudeste, principalmente o Sudeste, onde leva a implantação, a exploração do minério, onde se torna o ouro a principal atividade econômica e o principal produto. Então, em 1822, o Brasil se torna independente. Aí eles ainda dividido em província, já aumenta a quantidade de província. Aquelas tinham 7, mas com o tempo elas foram fazendo a divisão e formando as 28 províncias. Qual eram essas províncias? Né? As províncias a gente tinha em 1800 e no século XVIII, né? Tinha Grão-Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, São Paulo e São Pedro e Rio de Janeiro. Qual é essa região de São Pedro hoje? É onde pega uma parte do Rio Grande do Sul. A São Paulo inclui também a grande parte do Centro-Oeste, Sul e Sudeste hoje. Bahia pega grande parte aqui dos estados do Nordeste, entrando até para uma parte do Sudeste, onde pega a norte de Minas Gerais hoje. Pernambuco também e Maranhão, todas compondo hoje onde está a região Nordeste. E o Grão-Pará é aquelas regiões que é os estados que está da região norte. Aí depois, em 1822, já aumenta as quantidades de província, que você vai encontrar
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Alagoas, né? Então já vai se tornando os estados maiores, província maior, mais província. Então, com o tempo elas foram, a divisão foi mudando. Então, isso ocorreu com os governos em si. Então, depois eu vou pedir para vocês fazer uma pesquisa sobre as divisões do Brasil. Então, pegue o lápis e o caderno para vocês fazerem uma anotação e ver quais já foram as divisões do Brasil. Pegue um lápis e um caderno aí. Todo mundo já. Professor, o senhor está Vai falando copiar, professor. Vocês vão copiar e pesquisar. Tá bom. Vocês vão procurar em livro, até na internet, eu vou dizer como você pode encontrar. Bárbara e Isaac, já pegou o lápis e o caderno? Já. Clara e Sofia já. Já. Ícaro já. E Gustavo. Já. Israel e Levi já pegou o lápis? Levi e Israel já pegaram o lápis? Olha, então faço o. Escreva aí, anota aí. Como o Brasil estava dividido de 1621 a 1774, como o Brasil estava dividido de 1621 a 1774. Isso é um questionário? É uma pesquisa. A pesquisa? É uma pesquisa? Como o Brasil estava dividido, o quê? 1621 a 1674. Então é uma pesquisa. É uma pesquisa e uma pergunta ao mesmo tempo. Você vai botar como o Brasil estava dividido em 1621 a 1774. Aí vai aparecer, pode aparecer até um mapa. 1774? 1774. 1774, né? O Brasil estava dividido. 1774. Professor? Aí, Pronto, professor, eu copiei. continuando, aí como o Brasil estava dividido em 1709. Peraí, o Brasil estava dividido em 1709. 1709. Certo. Só? Não, como estava dividido em 1889. Como o Brasil estava dividido em 1709. 1709, aí depois vem 1889. (1709) o quê? 1709, depois 1889. Aí só? Aí 1943. E como está dividido atualmente? E como está dividido atualmente? E a divisão atual? Então você vai ver.
Então, vocês vão ver que, com o passar do tempo, a divisão do Brasil foi se modificando. Ainda no período que era colônia, mesmo depois se tornando independente, houve as divisões até nos dias atuais. Então, você vai encontrar isso em mapa. Quando você vai encontrar no livro, mas como hoje vocês tudo tem a internet, e você pode botar essas datas, esses anos aí, e vai aparecer um mapinha na tela do seu computador. Professor, eu vou aqui os anos, aí o senhor vê aqui comigo se tá certo, viu? Certo. 1700, 1889, 1943. Certo. Mas você quer começar desde o início? Não. Era aquelas coisas que você falou, né? Ó, desde o início, ó. 1621 a 1774. Aí, 1709, 1822, aí 1889, 1943 e a Professor, divisão atual. também tem 1829, Não, 89. certo? 1709, 1889 e 1943, certo? Certo. E a divisão atual? Botei 43, ou é 43 ou é 43? 43. Então, essa foi mudando com o tempo. Então, o Brasil já teve várias divisões, onde teve alguns território se tornou estado, onde tinha estado que foi dividido em dois. Por exemplo, Goiás foi dividido em dois, ficou uma parte de Goiás, passou para Tocantins. Mato Grosso foi dividido em dois, ficou Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Alguns territórios, que havia território como Rondônia, Acre e Roraima, antes era território e hoje são estado. Rondônia, Roraima e Amapá. Então, houve essas divisões, que era território e se tornaram estado. Então, cada período que foi passando, foi havendo uma divisão. Isso desde quando o Brasil foi descoberto em 1500, e depois houve a exploração. Então, como você já viu que a gente já falou aqui, esse assunto de capitanias hereditárias, vocês também estudam em história. Então, o descobrimento do Brasil, primeiro, em 1500, depois, com 30 anos depois, o Brasil é dividido em capitanias hereditárias. E o que era a capitanias hereditária? Era lote de terra que o rei de Portugal dividiu para os portugueses que tinham dinheiro para vir explorar o Brasil. Daí começaram a plantar os seus primeiros produtos. Então, o primeiro produto plantado aqui no Brasil foi a cana-de-açúcar. E onde plantou? No litoral do Nordeste, onde tinha o solo massapê próprio para cana-de-açúcar. E daí, o Nordeste, durante esse período que a cana-de-açúcar tinha destaque, o Nordeste era a região mais rica do Brasil, onde tinha o poder econômico e político. E no Nordeste também tinha o solo massapê, que era um solo próprio para a cana-de-açúcar. Então, eles cultivavam esses produtos e
levava para Portugal na sua exploração. A capital do Brasil, a primeira foi Salvador, a segunda Rio de Janeiro e a atual, e a terceira é Brasília. Com a divisão do Brasil em capitanias hereditárias, eles começaram a explorar a cana-de-açúcar. E daí faltou os portugueses aqui para morar na colônia e trabalhar. Aí o que foi que eles fizeram? Tráfico de pessoas trazidas da África para escravizar, para o trabalho pesado da cana. Já existia aqui os índios, mas como os índios não tinham muito resistência para o trabalho da cana e nem para o desmatamento, porque os índios reagiam, não queriam que eles explorassem a terra. Então, havia conflito, onde eles exterminaram os índios, escravizaram. Aí depois, quando eles viram que os índios não davam para o serviço, para a atividade, eles foram atrás dos negros para escravizar. Então, daí houve esta divisão em si. Aconteceu a escravidão aqui no Brasil. Os portugueses foram buscar os negros e trouxeram eles daqui como escravos, para trabalhar o trabalho forçado. Certo? Então, daí começa a escravidão dos índios. Então, a escassez de portugueses para viver nas capitanias modificou o tráfico de pessoas trazidos da África para trabalhar na colônia. Sua primeira atividade econômica, que, como eu já citei antes, foi a cana-de-açúcar, para a produção do açúcar. Se destacou em São Vicente e no litoral do Nordeste. No litoral do Nordeste tinha seu solo próprio para o cultivo da cana, que era o solo massapê, solo úmido preto, que era próprio para esse cultivo da cana. A região do Nordeste, nesse período, se torna a região mais rica, tanto em poder econômico e político. No Nordeste, a capital, Salvador, ficava mais próxima de Portugal. Então, daí, eles transferiam o produto para Salvador e de lá se levava para Portugal. Nesse momento, foi a primeira capital do Brasil, foi Salvador, porque estava mais próximo da região que tinha o açúcar, que tinha cana. Então, o poder da administração da colônia a sede era Salvador. Então, Salvador tinha maior acesso para chegar em Portugal. Então, daí surge o quê? A capital seria Salvador. Quando veio a mineração, sai de Salvador para o Rio de Janeiro. Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso ficava mais próximo de Salvador. Ficava mais próximo do Rio de Janeiro. Então, eles levavam para o Rio e depois do Rio ia para a Europa. Em 1621, estava a divisão, a Espanha estava no poder do Brasil e de Portugal. Então, o Filipe II, rei da Espanha, dividiu o Brasil em 2 estados. Foi Maranhão e Brasil. Brasil ficando com a capital Salvador e Maranhão, São Luís. Também a parte militar. Professor, eu acho que está na hora do intervalo. Marcelo disse que já está na hora do intervalo. Está vendo? Estou. Então, houve a divisão em 2 estados, certo? Então, por hoje até terça-feira eu quero que traga a pesquisa. Tinha alguma pesquisinha aí para fazer? Não. Tinha. Então,
Mostre tudo terça-feira, tá bom? Tá bom. Tchau, professor. Pronto, intervalo. Intervalo, professor, viu? Beleza. Aí, 20 minutos, Tchau. 25 minutos, 25 minutos, viu? Tá bom, beleza. Certo. Tchau.